A casa de Toffoli, no Tayayá, alguns já chamam de República do Tayayá, funciona sem licença ambiental, diz a mídia. Local não recebeu autorização do órgão paranaense responsável pelo setor. Vocês sabem, existe a chamada República do Tayayá, mentira. Onde só se fala taiaiense, mentira. É o Resort Tayayá, que já foi dos irmãos do Toffoli, é uma mistura desgramada, que a JBS dos Wesley Batistas estão pelo meio, que a RIAG está pelo meio, a RIAG é famosíssima, que o Banco Master estava pelo meio, o sócio do... cunhado do Vorkar está pelo meio, que a mulher do irmão do Toffoli diz que não é do marido dela, mas o marido diz que é por milionota, e que os empregados todos dizem que é do Toffoli, enfim, é o resort agora badaladíssimo Tayayá. Lá, além do prédio principal, o resort, assim, né, de hospedagem principal, no alto de uma colina, casas de luxo de 300 metros quadrados. Uma delas, claro, não é do Toffoli, mas é muito usada pelo Toffoli. A mídia está dizendo casa de Toffoli. Funciona sem licença ambiental. É um escândalo, hein? Bom, o local não recebeu autorização do órgão paranaense responsável pelo setor. O Tayayá Resort, localizado em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, opera com pendências ambientais. Poxa, ministro, pega mal. Já foi lá 186 vezes. Agora mesmo fechou fechou o resort. Toffoli fechou o resort. E, cara, como é que o cara ganha? O resort não é dele, naturalmente. Mas como é que então o resort não sendo dele, ele ganhando R$40 mil por mês, bruto? E ele consegue fechar all inclusive para todos os convidados, 180 convidados, fechou o resort inteiro, tudo da bom e do melhor, de graça. Rapaz, torrou as economias todas, naturalmente. O Tayayá Resort, localizado em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, opera com pendências ambientais e mantém parte de sua estrutura em funcionamento sem licença de operação do Instituto Água e Terra, órgão ambiental do governo paranaense. O empreendimento pertenceu a familiares do ministro Toffoli, que continua sendo frequentador assíduo do local. Ele gosta muito. Uma irregularidade registrada recentemente envolve uma área de expansão situada atrás do prédio principal do resort, onde foram construídas 18 casas de alto padrão, cada um com cerca de 300 metros quadrados. Apesar de não possuir licença ambiental para operar, o conjunto já recebe hóspedes. Uma das residências é utilizada por Toffoli para encontros privados com convidados. Não fique aí tentando imaginar quem o ministro levou para lá. Você sabe que a Constituição garante o respeito à intimidade e à privacidade. Está lá no artigo 5º, deixe de ser saidinho e saidinha. Segundo o Instituto Água e Terra do Paraná, essa área possui apenas licença de instalação, que autoriza a obra, mas não o funcionamento comercial. O órgão informou que realizará uma vistoria técnica só agora para avaliar se os requisitos legais foram cumpridos. Documentos do próprio Instituto indicam que os imóveis foram erguidos em uma área originalmente destinada à compensação ambiental, ou seja, não se poderia construir naquela área. Um parecer técnico de outubro de 2022, divulgado pelo Jornal do Estado de São Paulo, deixa claro que a licença concedida é prévia e não autorizava a exploração comercial. Para regularizar a situação, o resort deverá ainda doar uma área de 19 hectares à Prefeitura de Ribeirão Claro. Procurado pelo veículo, o atual dono do empreendimento, o advogado Paulo Humberto Barbosa, esse é o advogado da JBS, que comprou dos irmãos Toffoli a participação deles, né? Bom, tá me cheirando. O advogado Paulo Humberto Barbosa disse não saber de qualquer problema de licenciamento. Poxa, o senhor comprou, naturalmente não colocou seu escritório para fazer uma varredura, passivos, né, tal, coisa do tipo. Não, meu senhor. O sujeito vai comprar um terreno, não precisa nem ser advogado, vai fazer uma pesquisa para ver se aquele terreno não está embaraçado com alguma coisa e tal. O senhor não fez a pesquisa, não? Entendi, tá bom, então. Diz não saber de qualquer problema de licenciamento. Ele também foi perguntado sobre as irregularidades anteriores que exigiriam medidas compensatórias. Aí ele disse assim, bem arrogante advogado dos açougueiros, né? E daí,
Se foi aplicada uma compensação ambiental e foi resolvido, foi sanado, o que é que tem? E foi. Eu desconheço pendência ambiental. Se teve alguma, foi antes da minha gestão. Você já teve uma multa de trânsito, pagou a multa, resolveu o problema. Toffoli, os ministros e os seus irmãos não se pronunciaram sobre o assunto. Rapaz. Que coisa, né? Que coisa. É um absurdo, como diria o poeta Mussum. Bom, vocês viram? O Trump está preparando uma deliciosa armadilha para o Lula. O Lula, alguém deu ideia hoje para o Lula tentar uma ligação para o Trump. Supostamente falaram por alguns minutos. E o Lula, que o Xi Jinping ordenou que o Lula não aceite o convite de Trump para o Conselho de Segurança. O Lula, que no final de semana em Salvador, disse que toda noite ele fica com muita raiva de imaginar que Maduro foi preso daquele jeito. O Lula então teria dito para o Trump: Trump, eu aceito o convite se você deixar esse Conselho de Segurança só para a situação aí de Gaza, não expandir para outras coisas do mundo. É claro que foi uma maneira de o Lula provocar o Trump e dizer, sem dizer com todas as letras, que não aceita o convite. Ato contínuo, na mesma conversa, o Trump lançou a tarrafa para pescar o molusco. Disse: venha à Casa Branca, eu te espero, Lula. E Lula disse que vai, só que não vai. Porque é óbvio que o Trump o vai expor. Da maneira como expôs o presidente da África do Sul, como expôs o presidente da Turquia, como expôs o fatídico Zelensky e tudo mais. Vai lá, Lula. Conta com essa química toda. A química não existe e deixará de existir ainda mais, mesmo não existindo. É ano eleitoral. O Facínora precisará antagonizar com Trump. Ele vai forçar o rompimento de uma amizade que não há, de uma boa relação entre chefes de Estado que não há. Põe uma coisa na cabeça: jamais o Lula poderia trocar o Xi Jinping pelo Trump. Seria muito grave e temerário para ele e a sua trupe, porque um dos que ajudaram o Lula a sair de Curitiba, foi o Xi Jinping. Alguém tem dúvida disso? Se ele troca de lado, o Xi Jinping pode retaliar de formas inimagináveis. Dê seu like aí. Corra. Inscreva-se no canal. Se você já se inscreveu, confira aí se não retiraram suas inscrições, porque a Babilônia chulezenta está retirando as inscrições de vocês e vocês têm que protestar. Reinscrevam-se. Comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clique no botão para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo. Hoje é o seu dia de se tocar em ajudar o canal. Indo lá na aba Seja Membro, clicando, vendo como funciona e se tornando membro desse canal.